Valeu, amigos. Vamos orar para continuar o estudo da Escola Sabatina no dia 2, que foi sábado. A lição número 10, né? Continuando aquela que a gente que deu umas falhazinhas. Deu umas duas paradas, mas a gente está continuando. Vamos orar para continuar aqui o nosso estudo, certo? Senhor amado Deus poderoso, Criador do céu e da terra, tu criaste tudo, também me criou ao próximo, como a ti mesmo também. Assim sim, Senhor, abençoa cada pessoa na face da terra e nos ajuda, Senhor, a vencer essas atribulações. E aqui está escrito na palavra. A cada ser humano que possa ser tocado por ti, que o tempo está próximo. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém? Pois, irmão, Apocalipse capítulo 16, versículo 2. Nós paremos lá, porque teve umas paradas envolvidas, mas agora vamos continuando aqui. Continuando o Apocalipse, certo? Apocalipse 16, versículo 2 diz assim: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta, adoradores de sua imagem, sobrevieram a úlceras malignas e perniciosas. Havendo houve úlcera malignas e perniciosa contra esses homens, né? Veja só, é a cólera, né? Cólera de Deus caiu sobre os homens. Vamos aqui em Apocalipse agora, capítulo 18. Vamos ver os versículos do 1 ao 4, certo? Do 1 ao 4. Capítulo 18, versículo de 1 ao 4. Apocalipse diz assim: Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com portante voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covios de toda espécie de espírito imundo, e esconderijos de todos gêneros de aves imundas, detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra. Sim, se enriqueceram a custas da sua luxúria. Tá vendo, irmão? A custa da luxúria. E aí o versículo 4 diz assim, ó: Ouviu outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para serdes cúmplice em seu pecado, para que não participardes dos seus flagelos. Tá vendo? Retirai-vos, povo meu, para não participar desses flagelos que virá. Então, nesse tempo, nós todos cristãos, católicos ou qualquer outra igreja, vamos ser retirados do canto errado para ir para o canto certo, porque diz aqui a palavra. E então vamos aqui. Veja só, vou agora para
Apocalipse capítulo 19 e o versículo 20, certo? 19, versículo 20 diz assim: mas a besta foi aprisionada, e com ela os falsos profetas, com sinais feitos diante dele, e seduziu aquele que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem, os dos que foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde como enxofre. Viu aí como é pesado, irmãos? Não é brinquedo, a palavra que está dizendo. Foram lançados, né, no lago de fogo. Agora Apocalipse capítulo 20 e o versículo 4. Nós vamos ler aqui o versículo 4 para você ver. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto por quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante 1000 anos, vendo aí? Aí aqui, se a gente for agora aqui em Jeremias, você vai ver o que vai acontecer. Jeremias capítulo 51, certo? Jeremias, você vai ver aqui como uma profecia ela se completa bem direitinho. Tá ok? Vamos aqui em Jeremias 51 de Jeremias, aqui na palavra, a palavra de Deus é grande, ela, todos os dias a gente descobre algo diferente, certo? Jeremias 51 diz assim, no versículo 6 e 7, diz assim: fugi do meio da Babilônia, e de cada um salve a sua vida, e não pereças na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhes dará a sua paga. A Babilônia era um corpo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra o seu vinho, e beberam as nações, por isso enlouqueceram. Vejam só, viu? Tá tudo pronto. Só chegar o tempo. Agora Jeremias capítulo 51, né? Ainda no versículo, nós vamos ler aqui os 53 e vamos dar um pulo para os 57, certo? 53, vamos aqui, 53. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, ainda que fortificasse no alto a sua fortaleza, de mim veriam destruidores contra ela, diz o Senhor. Agora vamos pular para o versículo 57. Embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus governadores, e os seus vice-reis, e os seus valentes dominarão, cujo nome é o Senhor dos Exércitos.
todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor dos Exércitos, ó Deus, o poderoso Criador. Veja, irmão, agora em Apocalipse, uma após a outra se conta bem direitinho. Só é você se ligar aqui, olha, se ligar aqui, que a palavra é conectar. Não tem erro, vai dar certo. Vamos lá, Apocalipse capítulo 13, né? O versículo 1 ao 10. A gente tinha lido naquele vídeo anterior, que deu umas pausazinhas, ficou freando, dando uma pausa. Mas a gente vamos recapitular aqui, para que não fique vago, né? Nós tem que ter procedência. Então vamos aqui, capítulo 13 de Apocalipse. E o versículo do 1 ao 10. Viu? Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe-se o dragão o seu poder, e deu o dragão o poder, o seu trono, e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou segundo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhes dado uma boca que proferirá arrogância e blasfêmia, autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhes difamar o nome, difamar o tabernáculo, e saber os que habitam no céu. Foi-lhes dado também os que pelejassem contra os santos e vencessem. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém levar para cativeiro vai. E se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vendo aí, irmãos, um negócio que é conectado. A palavra tem a conexão. A gente tem que entender aqui bem direitinho. Agora, para especificar o Apocalipse capítulo 13, versículo 2, olha aqui uma especificação para você se ligar. Olha, a besta que vi era semelhante a um leopardo, viu aí? Quem é o leopardo aí? Gente, se liga aí nas profecias. Com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhes ao dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Eita, esse daqui é grande, mas esse aí é um imperador aí, né, rapaz? Estão aí. Agora aqui vamos aqui em Daniel capítulo 7, né? Vamos em Daniel, para você ver o que se cumpriu aqui na palavra, que falou aqui em Apocalipse. Daniel reforça, né? Daniel e Apocalipse são livros proféticos também. Toda a Bíblia é profecia. Está espalhada a profecia por toda a Bíblia. Agora
temos que ler com atenção e pedir a direção do Espírito Santo para entender a palavra de Deus, porque é um livro sagrado. Esse livro aqui não é qualquer livro, é um livro espiritual. É um livro que cura, salva e liberta qualquer ser humano que queira ser livre do mal. Certo? Agora vamos aqui em Daniel capítulo 7, o versículo 4 e o 6. O 4 ao 6. Vamos aqui, ó. Veja aí, o 4 e o 6. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhes arrancadas asas e foi levantado da terra, pois posto em 2 pés como homem, e lhes foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis que aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual levantou sobre um dos seus lados a boca. Os dentes traziam 3 costelas e lhes diziam: levantar-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis que aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de aves, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhes dado o domínio. Tá vendo aí? Deram um domínio a ele. Ele dominava toda a nação. Agora aqui em Daniel capítulo 7, você vê o Daniel 7 todinho. Irmãos, confira aí para você ver na leitura como é semelhante muito. Agora aqui vamos aqui no 7, versículo 7, vamos Daniel 7, versículo 7 e 8, e vamos dar uma puladinha para o 19 até o 21 e o 23 até o 25. Vamos aqui, 7 e 8. No capítulo 7 de Daniel, versículo 7 e 8 diz assim: depois disto eu continuava olhando na visão da noite, certo? Visão da noite, estava de noite. E eis que aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobre modo forte, e qual tinha grandes dentes de ferro, e devorava e fazia que em pedaços, e pisava aos pés, e os que sobejavam eram diferentes de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. O versículo 8: estando eu a observar o chifre, e eis que entre eles subiu outro pequeno, diário, e diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Eita, agora vamos para o 19, do 19 até o 21. Vamos aqui, 19 aqui, vamos ver, 19 ao 21. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e devoravam, fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejava.
Também é a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça do outro, que subiu diante do qual caíram 3 daqueles chifres que tinham olhos e uma boca que falava como insolência, parecia mais robusto do que os seus companheiros. Versículo 21. Eu olhava e eis que estava este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Isso aqui. Agora vamos continuar aqui, dando um pulo para o 23, versículo 23, do 23 até o 25. Não é aqui, o 23 ao 25 aqui. E então ele disse ao quarto animal: será um quarto reino a terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e farás em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantarão outros, a qual será diferente dos primeiros, e habitará a 3 reis. Proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar o tempo e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, assim será. Viu aí como está escrito? Conectou com o capítulo 13 de Apocalipse, esse Daniel aqui, né, bem estendido. O capítulo 7 combina com o capítulo 13, né, de Apocalipse. Você agora vai ver aqui Apocalipse 13, mas 13 do versículo 1 ao 10 nós já lemos, já revisemos. Então, amigos, vamos para o próximo dia, que é no domingo, que é hoje, dia 3, domingo, dia 3, certo? Dia 3 nós vamos ler novamente o capítulo 13 de Apocalipse, domingo, né? Mas vamos ler alguns vestígios aqui da nossa revistinha no domingo. O domingo diz assim: a lei em Apocalipse, né? Porque esse texto se refere ao papado, né? Aí aqui vem aqui. O tema do domingo é esse, olha. A ferida mortal curada, né? A lei, porque esse texto se refere ao papado, tanto a sua função no passado quanto no futuro. Observe especificamente que lhes é dado uma função importante, o que significa em termos de eventos finais, certo? Embora Deus tenha fiéis em todas as igrejas, as escrituras apontam uma função específica desempenhada por essa instituição ao longo da história, e que também será cumprida nos eventos finais, certo? Aqui a nossa revistinha da Escola Sabatina Adventista dos Sétimos Dias. Então, vamos lá, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Durante séculos, a Igreja Romana foi a principal religião e, em muitos aspectos, o centro político do mundo ocidental. Um exemplo expressivo do seu poder é visto na história do santo
imperador romano Henrique IV, que, irritado ao Papa Gregório VII, foi ao castelo dele para fazer as pazes. Ali no inverno gelado, o imperador romano foi obrigado a esperar durante 3 dias em um tribunal um tribunal externo, antes que o Papa lhes concedesse entrada de Gregório VII. Exaltando com o seu triunfo, vangloriou-se de que era seu dever abater o orgulho dos reis. No entanto, mediante a influência da reforma do iluminismo e da Revolução Francesa, genuína política religiosa de Roma foi destruída. No final do século XVIII, um dos papas, Pio VI, foi levado como cativo pelo exército francês em 1798 e morreu exilado em 1799. O Apocalipse 13, no entanto, fala de um ressurgimento da cura de sua ferida mortal. Embora Roma não tenha hoje o poder político que exerceu nos dias de Gregório VII, graças à popularidade dos novos papas e uma força influente tanto religiosa quanto politicamente. Por exemplo, os discursos dos Papa Francisco em 2015 foi a primeira ocasião na história em que o Papa discursou tanto no Senado quanto no Congresso americano. De acordo com a profecia, essa influência se testificará cada vez mais. Como podemos pregar fielmente a mensagem que recebemos de Deus sem ofender as pessoas, devemos nós nos curvar politicamente correto ao proclamar a verdade presente. Como é que a gente pode fazer isso? Nós sabemos da verdade presente e se curvar e deixar. Então aqui está a do dia 3, né? Que é domingo. Hoje o nosso tema do domingo foi esse aqui, ó. A ferida mortal curada. Tá vendo? A ferida mortal curada foi essa. E para especificar o Apocalipse 13, versículo 3, a gente vamos ler especificando aqui um detalhe só sobre isso aí que a gente lembra. Vamos ver aqui. Sempre há detalhes dentro das escrituras, mas como é simbólica as profecias, né, irmão, irmãs? Então, o versículo 3, capítulo 13, versículo 3 diz assim: então vi uma de sua cabeça como golpeada, a do Papa lá que foi exilado, né? Foi golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Seguindo a besta. Segundo a besta. Você tá vendo, irmão? É isso aí. A profecia tem que se cumprir, nós temos que ficar tranquilos, mas a vida é essa.
Daqui para frente a tendência é ficar um pouco complicado, mas Deus é grande, Deus está conosco. Nós vamos vencer a batalha porque Deus é maravilhoso. E Jesus nunca deixou nós, lembre disso, nunca deixou nós, sempre está com nós. E o Espírito Santo maravilhoso trabalha todos os dias para mandar essas mensagens bíblicas para vocês se satisfazer com a palavra e se saciar com a sede da palavra. É isso que Deus quer, que a gente busque mais ao teu Filho amado. É o Salvador, é o nosso Salvador, e nós não podemos deixar de mão nesses últimos dias. Então vamos viver na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Tchau e até mais.